Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. As facções criminosas expandiram suas ações no país para além dos limites de São Paulo e Rio de Janeiro e passaram a atuar fortemente no tráfico internacional de drogas. O programa de hoje busca entender as interferências do crime organizado dentro dos presídios e na crescente onda de violência no Brasil. Estão aqui no estúdio o coordenador do Laboratório de Estudos sobre Crime e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, Luiz Cláudio Lourenço, e a consultora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Isabel Seixas de Figueiredo. Mas antes da gente começar a nossa conversa, a jornalista Graciele Bittencourt vai nos dar mais informações sobre o assunto, inclusive em relação às eleições. Não é, Graciele? Maranhão, em muitas cidades do Brasil, a preocupação no dia 7 de outubro vai além de transportar urnas e organizar locais de votação. Temendo a atuação de facções do crime, alguns estados pediram ajuda de tropas federais. Isso porque algumas facções têm atuado para proibir moradores de votar em determinados candidatos e também para financiar campanhas. Essa é a primeira eleição presidencial depois do rompimento entre o PCC, o primeiro comando da capital, e o CV, que é o Comando Vermelho. Depois do racha entre essas duas facções, a gente viu acontecer uma série de rebeliões em presídios e ações de organizações menos conhecidas, como a Família do Norte e o Sindicato do Crime, passaram a ocupar os noticiários. O TSE autorizou o envio de forças federais a mais de 350 localidades, nos estados do Rio Grande do Norte, Acre, Rio de Janeiro, Maranhão e Piauí. Ceará, Amazonas e Mato Grosso do Sul também pediram reforços. E outros ainda podem aumentar essa lista até as eleições, Maranhão. Graci, esses dados são preocupantes. Isabel, você acha que esses dados mostrados agora, eles vão dar uma característica diferente para essa eleição que se aproxima? Eu não sei exatamente se para a eleição, mas certamente para o próximo governo, que não vai poder escantear essa pauta, vai precisar olhar para ela com um pouco mais de centralidade. Isso certamente, assim. E quando a gente imagina essa eleição acontecendo, as discussões que estão acontecendo, esse assunto também não vai poder ficar fora da pauta. Quer dizer, não vai poder. Você enxerga propostas que sejam consistentes ou esse tema está sendo tratado numa medida superficial pelos candidatos? Ele é tratado numa medida superficial, mas é uma coisa que é difícil, né? Porque ao mesmo tempo em que ele é um tema fundamental, inclusive para todos os demais problemas da área de segurança pública, quer dizer, a gente precisa discutir claramente qual a política penitenciária que a gente quer, mas, por outro lado, do ponto de vista de processo eleitoral, de captação de votos, etc., é como se fosse uma pauta não vendável. Então, de algum jeito, a não ser quando são obrigados a falar sobre isso, os candidatos preferem não falar, né? Então, às vezes, fica até um pouco obscuro quais são exatamente as propostas que estão em pauta. Agora, Luiz, essa preocupação, ela decorre também do fato de que se os candidatos não querem evitar ou não querem falar sobre esse tema, mas há uma premência de tratar dele nos estados onde os governos pedem auxílio das forças públicas para evitar uma interferência na eleição, não é isso? Sem dúvida. Quer dizer, a questão prisional no Brasil, ela aconteceu com a participação do governo, né? Seja de diferentes matizes, etc., a gente vê que os índices de encarceramento, eles cresceram em todos os estados da federação, né? Então, não é por acaso que essa questão toma o escopo que ela toma hoje, a premência que ela tem hoje, porque ela também aconteceu debaixo, né, dos olhos desses políticos que não sabem muito bem o que fazer com isso agora. E não saber o que fazer nos remete ao quê? Quer dizer, se a gente tem a iminência de uma situação como essa posta, quer dizer, quando o Luiz diz que a gente não sabe o que fazer, tem um caminho para que o novo governo, seja ele de que cor, de que matiz for, caminhe com mais segurança, com mais sensação de controle? Eu acho que tem um caminho, eu já vou até falar um pouco sobre ele, mas o que me assusta é como as pessoas insistem num caminho que já não funcionou, né? Acho que na linha do que o Luiz falou, é uma tragédia para lá de anunciada, né? Uma tragédia anunciada há muitos anos, a questão do sistema penitenciário, do superencarceramento, das possibilidades de rebelião, da própria questão da expansão do crime organizado. Tudo isso são coisas que, de alguma forma, pesquisadores, especialistas estão dizendo, estão escrevendo e estão pautando já há algum tempo. O que o governo, os governos, como se disse, das mais diferentes matizes, de alguma forma, vem fazendo? Eles ignoram esses avisos, seguem alguns binômios forçados em prisão, repressão, polícia
policiamento militar, enfim, não cuidar da pauta penitenciária e acham que algum dia o endurecimento vai resolver. Já não resolveu, né? Então, eu acho que as saídas são saídas no sentido de repensar toda a política penitenciária do país. Olha, aproveitando essa sua fala, o Felipe Ataíde Lins de Mello, que integra o Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos na Universidade Federal de São Carlos e foi consultor em gestão prisional de programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, nos mandou um vídeo sobre o assunto. Vamos acompanhar. Quando a gente olha para o cenário prisional brasileiro, o que a gente percebe é que existe uma grande ausência da oferta e da garantia das políticas previstas legalmente na Lei de Execução Penal. Esse afastamento ele é histórico e ele vai se agravando ao longo dos anos, quando a gente vai percebendo que há uma redução do investimento cada vez maior, uma redução cada vez maior do investimento nessas políticas, e a gente tem um fenômeno de encarceramento massivo, né, que faz com que os presídios estejam superlotados, com ausência de servidores e sem que essas políticas de educação, trabalho, cultura e daí por diante, de fato se façam presentes dentro das unidades prisionais. Isso gera, por parte das pessoas privadas de liberdade, uma necessidade de auto-organização. E ao se auto-organizarem, essas pessoas acabam encontrando as suas saídas para suas necessidades básicas. E quem tem cumprido com esse papel cada vez mais e se expandindo por todo o país são as organizações criminosas que acabam fazendo uma cogestão dos ambientes prisionais na medida em que o Estado não está presente dentro desses ambientes. Luiz, o Ataíde toca numa questão que é fundamental para poder aplicar bem uma política pública, você tem que conhecer o ambiente. Falta informação? Por que a gente não conhece bem essa estrutura? A gente conhece cada vez menos, a despeito do aparato tecnológico, né, da sociedade que a gente vive, que é a chamada sociedade da informação. No tocante à questão prisional no Brasil, a gente vive a sociedade da desinformação quase completa. A gente não tem muita segurança nem de quantas pessoas estão presas hoje no Brasil. O que o Felipe falou de autogestão, de tentar driblar as adversidades, não é um cenário novo no Brasil. Isso é muito antigo, né? O sociólogo Edmundo Campos Coelho, por exemplo, ele falava já final da década de 70, começo da década de 80, de economia delinquente, que é justamente o modo de produção da vida dentro da cadeia. Esse modo de produção continua existindo nas prisões do Brasil. Hoje, muitos estados não têm condição de fornecer uniformes para os seus internos. Então, na frente da unidade prisional tem uma barraquinha que vende, inclusive, uniforme para os familiares comprarem para os internos. Quer dizer, dentro desse quadro, como a gente vai falar que esse ambiente é um ambiente controlado pelo Estado? Um ambiente que o Estado não provê nem uniforme. A gente vive, então, uma contradição de um crime organizado endinheirado e governos falidos. É isso, Isabel? Esse é um componente Então, grave. eu não tenho 100% de clareza que a questão seja uma questão relacionada ao Estado falido. Eu acho que há um desinvestimento ao longo dos anos, mas principalmente em relação às políticas outras, às alternativas, de alguma forma. Eu acho que quando a gente fala de sistema penitenciário, tem um tripé meio elementar. Talvez a questão não seja de falta de investimento, é isso que você diz? Exato. Né? Tem um tripé meio elementar que é fechar a porta de entrada, cuidar de quem está dentro e aumentar a porta de saída. Né? Essa seria uma ideia aí básica para pensar estratégias de gestão. Eu acho que, de alguma forma, o governo só tem investido na questão de construção de presídio. Né? O dinheiro relacionado às outras alternativas todas tem sido cada vez mais reduzido. Então, de alguma forma, o que você tem é esse fenômeno que a gente está mencionando de um superencarceramento, de uma ausência absoluta de controle de quem está lá, do porquê está lá, do quanto tempo ainda vai estar lá, uma falta de preparação, e isso me parece que talvez seja, inclusive, o mais grave, no processo de saída dessa pessoa. Né? Então, não há, de alguma forma, uma política como um todo. Né? E, em paralelo, a gente tem um Congresso Nacional que segue num discurso de aumentar a pena, endurecer regime, prender cada vez mais. Quer dizer, a receita que a gente já viu que não deu certo é a que ainda... É um modelo mais repressivo que fica... Sim, e que não deu certo não é nem aqui, né? Não deu certo no mundo. O mundo, né? O próprio Estados Unidos, naquela loucura, de alguma forma já está começando a repensar os seus processos de superencarceramento, porque viu que não deu certo. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a tratar dessa questão. É já já.
O Diálogo Brasil está de volta e hoje a gente fala das facções do crime organizado e sua influência sobre o sistema penitenciário, o tráfico internacional de drogas e a explosão da violência no país. Luiz, você imagina que a política de transferir líderes de facções de estados para outros estados, por exemplo, pode ter influenciado na organização dessas facções em estados como o Norte e Nordeste brasileiro? Essa é uma hipótese que a gente não pode desconsiderar, sobretudo quando ainda não havia o Instituto do RDD, né? Então, ali, anos 90, anos 2000, começo dos anos 2000, antes de instituir o RDD, uma série de líderes, né, muito conhecidos de grupos do Sudeste foram transferidos por Norte e Nordeste. Coincidentemente, esses estados, posteriormente, também tiveram seus próprios grupos. Muitas vezes assumindo bandeiras do Sudeste, outras vezes não, né? Mas essa é uma hipótese que a gente tem que investigar, até porque em outros contextos, né, na América Latina, países como El Salvador, na América Central, etc., tiveram lideranças criminosas presas nos Estados Unidos e lá também montaram grupos à semelhança das maras da América Central. O problema é, de fato, a gente ter informação, acesso. Eu não acho difícil que esses líderes falariam com sociólogos, etc., mas o difícil é a gente ter acesso a estudar as cadeias, né? As ciências sociais, nos últimos anos, em alguns estados, teve a porta do presídio fechada, literalmente, para a gente estudar. Em alguns contextos, não. Né? Em alguns contextos, alguns pesquisadores conseguem acesso e conseguem uma melhor informação, uma informação de melhor qualidade, mais verossímil acerca disso. Agora, se é verdade que você fala dessa dificuldade de obter informação, também parece bastante verdadeiro que quem está dentro do sistema não fica incomunicável, propriamente dito, né? O fluxo de informações é muito grande e, em alguns casos, sustentando outras ações criminosas aqui fora. É isso, Isabel? Eu acho que tem uma coisa que é curiosa, né? É dizer, a comunicação, que é um direito e que até, sei lá, década de 80 a gente tinha, inclusive, telefone nos presídios, né? Para que o preso pudesse mandar um recado, falar com a familiar, saber como é que está o filho, né? Isso foi sendo cada vez mais excluído em função da comunicação que tem a ver com uma certa legalidade e, em compensação, a gente tem hoje muito mais comunicação de dentro do presídio para fora do que tinha quando tinha o telefone lá dentro, né? Quer dizer, a típica situação da proibição que só piora, de alguma forma, o problema. Mas eu acho que, mais do que tudo, o que me parece assim, me parece que quando a gente fala de presídio, a gente não tem a exata dimensão do que é estar lá dentro, né? Do que é aquela quantidade de pessoas, né? Do que é estar numa cela com, sei lá, 30, 40, 50... É uma coisa que é meio surreal. Uma quantidade muito maior do que é capaz de suportar. Exato, né? Sem esses bens muito elementares, né? Eu não atuo cotidianamente na área de presídio, atuo na área de segurança, mas em dezembro, depois de 10 anos, retornei para dentro de presídios para fazer entrevista em presídio feminino. Assim, elas não têm kit de higiene, mods, porque mulher menstrua, né? Isso não tem no presídio. Então, é uma coisa que não... Quando falta isso, criam-se as alternativas que são... Tem que ter alternativa, sim, né? Sim. A pessoa que está doente não tem remédio. Alguém lá dentro vai controlar. Criar alternativa, claro. Não tem outra saída se não criar essa alternativa. É humano, né? De alguma forma. Então, se o Estado, de alguma forma, não se organizar minimamente, e o se organizar significa não ter essa quantidade de gente que desnecessariamente está presa, muitas vezes por crime de menor potencial ofensivo, muitas vezes pelo, né, casos e casos que a gente vê na televisão, é o furto do shampoo. Né? A gente tem gente na cadeia porque furtou shampoo. Né? Enquanto a gente achar, enquanto sociedade, que isso é razoável, o caminho não vai ser um bom caminho. E isso acontece, Luiz, prender pessoas que cometem crimes pequenos, mais brandos, e superlotar os presídios brasileiros. Isso acontece porque a justiça não é aplicada numa medida de equanimidade, digamos assim? Esse conceito é... Eu acho que acontece também por conivência e desinformação da sociedade brasileira como um todo. Existe um anseio de punição muito grande, né? E aí há esse uso desse populismo penal, né? Vamos prender, vamos jogar a pessoa na cadeia, vamos deixar ela lá, vamos jogar a chave fora. Porque a cadeia, ela é metáfora de morte em vida há muito tempo, né?
A cadeia é a pior pena antes da morte. É matar a pessoa em vida, é aniquilar o seu tempo. E é isso que as pessoas querem, elas querem infligir dor. Né? Enquanto a gente não tentar também entender que quem está lá dentro, né, é um ser humano passível de coisas boas também, né, e que todos nós, em alguma medida, podemos um dia ter uma atitude que pode vir a ser crime e estar lá dentro, aí a realidade não muda. Né? Então, se a gente continuar desumanizando, continuar acreditando que quem está lá é um monstro, ignorando essa realidade. Que a pessoa que rouba um shampoo ela está cometendo um crime, né? A pessoa que tem um crime famélico ali de pegar um alimento, está cometendo um crime, né? Que está vendendo uma substância ilícita, que ela está fazendo um crime grave, uma droga, né? Mas aí não, se é agrotóxico pode, né? Mas uma droga, e são duas coisas. O que mata mais de repente, não? Sim. Quem está lá dentro tem pai, tem mãe também, né? Filho. Tem uma série de pessoas que sofrem aquela pessoa, ela deixa de trabalhar, ela não tem uma possibilidade de inserção produtiva, muitas vezes, no espaço prisional. O trabalho na cadeia é um privilégio. Quer dizer, a tendência de quem se sente ameaçado aqui fora é mandar para dentro do presídio sem imaginar que um dia essa pessoa possa sair e reingressar numa vida. E a cadeia hoje é um espaço de circulação, ela não é um espaço de confinamento. A gente falava sobre a questão da informação. A cientista política e pesquisadora Tatiana de Moura, do Laboratório de Gestão de Políticas Penais da Universidade de Brasília, critica a carência de informações do sistema penal brasileiro. Vamos ver o que ela disse. A política penal é construída sem base em informações consistentes. A falta de dados é um problema que reverbera em todos os âmbitos da gestão prisional, porque ela se relaciona com a capacidade de garantir direitos e de elaborar políticas públicas condizentes. A carência de dados não diz respeito apenas a estatísticas, a quantas pessoas estão presas, por exemplo, mas às vezes ela diz respeito também a quem são essas pessoas que estão presas. Por isso que em mutirões carcerários hoje em dia ainda se encontram pessoas esquecidas no sistema, com a pena já cumprida ou presa provisoriamente por anos sem ver um juiz. Essa carência de dados, ela evidencia uma lacuna do Estado e uma desestruturação da gestão prisional, que contribui para a violação de direitos das pessoas presas. E é essa lacuna que está diretamente relacionada aos potenciais de fortalecimento das facções criminosas. E a resposta do Estado é sempre com ações de mais repressão, sem elaboração de políticas que busquem minimizar esse vazio ocupado pelas facções, que busquem a desvinculação de pessoas das facções. Isabel, você concorda com esse raciocínio da Tatiana? Sim, bastante. A Tatiana é uma grande especialista, estudiosa desse assunto, né? Agora, eu queria voltar um pouquinho para a última fala do Luiz, só para fechar, que é a história do trabalho no presídio, né? O Luiz disse, trabalhar no presídio hoje é um privilégio para alguns, né? E a dissociação cognitiva, por exemplo, do Congresso Nacional em relação a isso, é que hoje no Congresso a gente tem parlamentares falando tem que obrigar o preso a trabalhar, né? Você fala, não, deve ser um problema cognitivo, no mínimo é um problema cognitivo, né? A gente tem hoje presos querendo trabalhar, seja para ocupar o tempo, seja pela questão da redução da pena, enfim, tem uma série de benefícios que o trabalho traz, né? E eles não têm essa oportunidade, para eles isso é uma oportunidade, né? E muitas vezes o Congresso Nacional, de uma forma que parece que está vivendo em outro planeta, vem com essa lógica do ele tem que pagar a pena, ele tem que ser obrigado a trabalhar. Aí você fica olhando e falando, né? Em que lugar essa pessoa vive, onde é que essa pessoa está, né? Como se fosse a punição dentro da punição, o que já é um raciocínio muito confuso, né? Mas mais confuso ainda quando a gente para olhar e fala, gente, mas em sendo uma oportunidade, essa oportunidade não é dada para a grande maioria da população penitenciária, né? Então, eu acho que eu concordo muito com o Luiz, assim, no sentido de que é preciso, de alguma forma, aprofundar esse debate na sociedade brasileira, inclusive do ponto de vista educativo, né? Da gente, de alguma forma, desmistificar um pouco o que Uma vez é mais, a essa educação questão. tem um papel fundamental nesse processo, porque a gente vê pessoas, e muitas vezes a própria sociedade é induzida também a alguns raciocínios
raciocínios de endurecimento, né, por esses discursos do tiro, porrada e bomba, né, sem que tenha o menor embasamento com a vida real, né, com a questão real do sistema. Agora, Luiz, a gente tem ouvido muito falar sobre a estreita ligação entre o avanço dessas facções e o controle do tráfico de drogas. A gente tem alternativas para enfrentar isso, com inteligência e com informação também? Essas não são alternativas, são alternativas mais paliativas, né? A gente teria como alternativa mais eficaz tratar a questão da droga como uma questão de saúde. Nós vivemos numa sociedade que faz uso de drogas lícitas e ilícitas fortemente, né? Então, esse problema do uso de substâncias psicoativas, tanto prescritas como não prescritas, deve ser enfrentado como um problema de saúde. Certo? Essa discussão passa pela descriminalização do uso da droga. Ninguém é coagido a usar drogas, né? Ninguém encosta a cabeça, você vai comprar droga agora. Isso não existe, né? E é um crime que acontece com a conivência do aparato de segurança pública, porque ele é um crime que acontece 24 horas por dia nos mesmos locais. Como que a polícia não sabe disso? A polícia ela é apta para prender assaltante de banco, sequestrador, etc. E não sabe onde acontece o tráfico de droga? Né? Então, é um crime realmente organizado porque ele existe com a participação de agentes do Estado. Né? A gente não produz cocaína aqui no Brasil e consome muita cocaína. Hoje, estima-se que o Brasil esteja entre os maiores mercados de consumo de cocaína no mundo. Crack também. Crack também, que é um subproduto da cocaína. E maconha também em larga escala, né? Esse tipo de comércio, ele exige organização. Se você prende mais por tráfico de drogas, você está prendendo quem? Pessoas que sabem se organizar. A gente não pode ter a pretensão aqui, infelizmente, de abordar todos os temas desse assunto, que é tão complexo, mas o tempo está terminando, eu queria que a Isabel concluísse falando sobre a expectativa de que algo também caminhe no rumo da transformação a partir de um novo governo, a gente passando com um pouco mais de consciência sobre esse tema pelas próximas eleições. Sim, sim. Eu acho que voltando até, né, um pouquinho para algumas salas anteriores e a questão do conhecer um pouco mais esse cenário, essa realidade, o Instituto Sou da Paz de São Paulo ele fez uma pesquisa muito legal sobre prisões em flagrante por tráfico de droga. E ele foi ver as quantidades, né, e ele concluiu que a grande maioria das pessoas são presas por estarem portando o equivalente a 2 bombons sonho de valsa de maconha. Né? É isso que a gente está colocando na prisão. Pessoas que estavam com 2 bombons, né? A quantidade referente a 2 bombons de drogas. Sem parar para pensar em todas as consequências que vêm desse ato, né? Seja do ponto de vista econômico, da capacidade produtiva, inclusive, do Estado e daquela pessoa, e em relação às próprias famílias. Né? A gente tem uma questão bastante grande em relação às mulheres, por exemplo, que são muitas vezes presas por questões atinentes ao tráfico, e a gente desestrutura mais ainda a famílias que muitas vezes já estão desestruturadas. E a gente não faz nem essa conta elementar de custo-benefício, né? Se não fosse por uma questão ética, né? Que eu acho que deveria ser, mas pelo menos por uma questão prática do desastre que a gente causa com essa lógica de superencarceramento. Eu vou te dizer que para mim é muito óbvio que está na hora de parar e de redirecionar. Mas também preciso te dizer que eu não sou exatamente uma pessoa com muita esperança no sentido do curto prazo. Não me parece que no curto prazo a gente vai ter grandes mudanças, a não ser pelo fato de que alguns governos, por questões também só práticas e não teóricas e nem ideológicas, estão sacando que estão com uma bomba cada vez mais inadministrável. Né? Então, talvez para tentar desarmar a bomba, eles consigam se mexer um pouquinho. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu tenho certeza que essa nossa conversa contribuiu para que quem esteja em casa nos assistindo compreenda um pouco mais a gravidade desse tema. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda que vem, às 10h15 da noite. Até lá!